Beleza, já estamos com a gravação ativa. Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à defesa de TCC do aluno Eric Giobini Micaela. O título do trabalho é Dimensionamento de usina fotovoltaica de 500 kW para empreendimento de shopping center. Tá? Antes da gente seguir com essa defesa, eu gostaria de agradecer, né, o tempo da banca avaliadora, que hoje é formada pelo professor Everton. Tá? Então, muito obrigado novamente, Everton, pela sua contribuição aí nessas bancas de TCC do Grupo A. Tá? Para quem for assistir depois, posteriormente, a gente falar rapidamente aqui da dinâmica da defesa. Então, ela é dividida em três etapas. A primeira etapa é a apresentação do Eric, até 20 minutos. A segunda etapa é a etapa de arguição, né, onde eu convido o professor Everton para fazer suas considerações e ponderações. E a terceira e última etapa é a deliberação da banca sobre a ótica de aprovação ou não do trabalho. Bom, vamos começar então a primeira etapa. Eric, tudo certo aí? Certíssimo. Então, uma boa apresentação para o senhor. A palavra está com você. E obrigado. Agradecer ao João, né, como orientador, teve que aturar os desesperos, e ao Everton pela oportunidade de estar apresentando, eu estar apresentando esse trabalho. Meu trabalho é dimensionamento de usina fotovoltaica de 500 kW de potência para o empreendimento de um shopping center. Como é que eu dividi esse trabalho aqui, essa apresentação? Pela introdução, eu vou falar os objetivos e a justificativa, a análise do local de instalação, o dimensionamento em si, que é os módulos, a área útil, a subestação, né, que é a cabine primária, e a viabilidade econômica, e logo após a conclusão. Então, os objetivos desse trabalho, o objetivo geral, é a criação, né, a instalação, projeto de uma usina fotovoltaica. E os objetivos específicos desse trabalho em si é especificar a demanda energética, dimensionar os equipamentos, dimensionar a cabine, e a justificativa é produzir energia para o consumo próprio e também para a geração distribuída. Então, análise do local de instalação. Eu vou iniciar falando da demanda e consumo, por quê? Porque esse projeto ele é iniciado do zero. É um shopping que ainda não existe, né? Ele está sendo construído ainda, então a gente não tem a demanda e nem o consumo, a gente não tem essas contas. Então, eu vou primeiro explicar como é que eu fiz esse detalhamento do consumo e da demanda, e tenho em mãos aqui, a gente tem que será um shopping de 3 andares, com 88 lojas e 3 salas. Eu estou indo muito rápido, porque eu estou com medo de... Não, pode É, seguir, pode seguir. show. A metodologia foi qual, então? Eu busquei por estudos que explicassem como é que funciona as lojas de um shopping e também a área dessas lojas e a quantidade padrão, né, proporcional dessas lojas em vários shoppings. E aí eu trouxe esses valores para a divisão diária do meu shopping. Então, ficou decidido lá que cada uma dessas lojas, que tem diferentes tamanhos, a sua quantidade e o espaço utilizado nelas no Shopping de Guarapari, que é o nome do empreendimento que eu estou projetando. E também eu tive que saber quanto que se gasta de energia nessas lojas, né? E aí alguns estudos falavam que cada loja tem um consumo diferenciado. Então eu apliquei isso no Shopping Guarapari, multiplicando, né, cada tipo de loja pela sua potência por metro quadrado e pela sua quantidade. E aí eu cheguei no fator de demanda, numa demanda de carga de 514 kW. E aí, definindo já a demanda, eu preciso saber o consumo. Um artigo explicou que, normalmente, o shopping de Pernambuco, ele fez um estudo lá sobre o consumo desse shopping durante a semana. E ele percebeu que, durante a semana de segunda a sábado, há um consumo médio, que está apresentado aqui, deixa eu mudar essa caneta. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo? Show. De segunda a sábado tem um consumo e domingo tem outro. E é separado pelas horas. E aí, então, o que eu fiz? Eu fiz o estudo desse consumo e apliquei ele no shopping. Mas dá para ver aqui que o consumo, a demanda, chega a quase 3 mil. Então, eu tive que aplicar uma proporcionalidade para trazer esses 3 mil até 500 kW. Então, o resumo desse estudo foi que, fora de ponta, tem esse consumo aqui,
e de demanda teria esses valores aqui. E aí eu tive que analisar qual seria a melhor modalidade tarifária para esse empreendimento. Aplicando, né, a tabela da EDP e multiplicando a demanda pelo consumo, chegou-se à conclusão que o azul, a modalidade azul, apresenta melhor, ele é mais eficiente, ela é mais barata. Isso é mensal, esse valor mensal. Agora, falando da localização. Localizado em Guarapari, nessas coordenadas aqui, e a irradiação média é no plano horizontal, ou seja, as placas viradas a zero, né, a inclinação é de 4,95 kWh metros ao quadrado por dia, e ao plano latitude, que é de 21 graus, é de 5,13 kWh metro quadrado por dia. A área disponível ela é dividida em dois pavimentos. Um, que é o shopping em vermelho, que possui uma área total de 4.160, e uma área em amarelo, que é o estacionamento. Possui uma área de 1.322 metros quadrados. E veja aqui, ó, está um poste de acesso que tem a entrada de energia a média potência. Não há outra área útil, interessante para a instalação dos módulos. Foi feito também uma análise do sombreamento, e na parte sudeste, essa áreazinha aqui, há alguns prédios, mas no estudo deu a perceber que, analisando alguns prédios que pegam sol entre 5 e 9, não causa muito sombreamento aqui. Assim como a região leste, que é essa região aqui, esse prédio aqui parece grande, mas não é. Então, não tem muita sombra chegando até aqui. Mas tem algum indício indicativo de sombra entre as 5 e as 9 da manhã, na região sudeste, e após as 16, na região leste. Então, o dimensionamento da fotovoltaico. Foi aplicado um fator de ajuste de 1,59, que é o fator de demanda, fator de ponta, sobre o fator fora de ponta. A necessidade diária foi de 9.000 kWh. E eu fiz uma comparação entre os módulos, porque, como a gente já vê aqui, há uma necessidade de ter uma eficiência maior devido à pequena área disponível. Então, a comparação foi feita com o que tem a melhor eficiência entre os módulos. Comparei três e esse foi o que melhor saiu. O cálculo da eficiência global do sistema foi considerado orientação, sujidade para horizontal para 21 graus, compatibilidade entre módulos de 1%, a temperatura de 1%. E foi feita outros cálculos considerei outros fatores que estão no trabalho e chegou até 92,33%. Aplicando a radiação solar na eficiência dos módulos, na área dos módulos, com o cálculo da eficiência global, chegamos a uma produção diária de 2,52 kWh dia. Esse aqui é um aplicativo que eu utilizei, é o PVSit. Eu coloquei, ele permite você inserir a área, que ele faz alguns cálculos. Então, eu calculei a orientação sem inclinação, com 21 graus, vários tipos. E a melhor maneira de se colocar, né, de decidir qual é o modo desses módulos foi a 21 graus. Por quê? Porque eu consegui praticamente a mesma produção total do que eles sem orientação nenhuma, sem inclinação, com menos módulos. E aqui foi algumas características de 0,1 metros entre os módulos e de 2 metros entre as fileiras. Foi um estudo feito para evitar sombreamento. Dimensionamento dos inversores. Também foi feito um estudo comparando os inversores. E esse daqui da PWB, PHB, ele foi escolhido pela quantidade de strings e MPPT, que está muito avançado para os concorrentes. Tem 24 strings e 12 MPPTs. Além de ter uma string box completa aqui integrada. Então, eu dividi o sistema em dois. O sistema de estacionamento, devido à característica dos pavimentos, e o sistema de shopping. Cada um deles ficou com estacionamento 264 módulos e uma potência de pico de 145.
pode ser, eu escolhi um inversor de 125 com um pequeno sobreadicionamento de 14%. Igualmente no shopping, usei o mesmo inversor, só que deu mais módulos, 792, uma potência de pico maior, 435, e um aumento no dimensionamento. Só que esse dimensionamento a mais pode ser até 60%, então não causou nenhum problema ao sistema esse valor aqui. Como ficar, então? No trabalho eu expliquei algumas maneiras que poderiam ser colocados os módulos, algumas séries com 10, outras com 12, mas o sistema retornou, o aplicativo retornou que todos os 4 versores com 11 módulos em série e com 24 strings seria a melhor configuração. E faz sentido, porque você tem algo paralelo ali, igual, né? Não causa tanta interferência assim. A proteção CC e CA. As proteções integradas do inversor. Possui um interruptor, um seccionador de 1500 volts, um DPS, e na proteção CA, eu projetei disjuntor de 200 ampere, tá aqui nesse diagrama, nas caixas de indução, e o DPS de 230 a 400 volts, respeitando a interrupção, a corrente nominal e a de interrupção, de ruptura, né? Dimensionamento dos cabos. Também utilizando esse aplicativo PV System, ele me dá a possibilidade de calcular essa distância entre os inversores, os módulos, e utilizando essas distâncias, eu apliquei meus critérios para saber qual seria a melhor seção transversal dos cabos. Em corrente contínua, o estacionamento retornou que a melhor seção seria de 6 milímetros quadrados e do shopping 16. Já na corrente alternada, foi feito dividindo em 4 circuitos. O primeiro conecta o inversor do estacionamento até a caixa de o inversor de estacionamento até a caixa de inversão de estacionamento. Então, são 20 metros com 70 milímetros quadrados. O circuito 2 é praticamente a mesma coisa, só que é a mesma coisa do circuito do shopping, ou seja, dos inversores até a caixa de junção, são 20 metros também. O circuito 3 é da caixa de junção, onde esses 3 inversores se juntaram e foram até a caixa de junção do estacionamento. Então, são 32 metros em que foi necessário 400 milímetros quadrados de seção transversal. E dessa caixa do estacionamento, que está integrado também os cabos do shopping, sai o circuito 4, que vai até a subestação. São 40 metros, com 2 circuitos, né, de 185 milímetros quadrados. Dimensionamento do aterramento. Foi feito conforme a norma da EDP, possibilitando utilizar a infraestrutura do prédio que está sendo construído. Foi feita a conexão do lado CA com o próprio barramento de equipotencialização principal do aterramento desse prédio e o aterramento independente do lado CC dos módulos. A seção transversal de cada uma é de 6 metros quadrados para as carcaças dos módulos, né, da estrutura, e as demais 50 metros quadrados. Dimensionamento da cabine primária. Também respeitando as normas da EDP, foi escolhida a subestação convencional. A EDP fala que a medição é por conta dela, mas tem que ter uma cabine própria. E aí, essa subestação vai ter a cabine de medição, transformação e proteção. O transformador utilizado foi o VEG de 500 kVA. Aqui tem uma topologia, foi extraída, se não me engano, da apostila, do curso mesmo. Nela tem aqui a geração fotovoltaica, os inversores, o tráfego, alguns relés aqui, só que no nosso caso, no caso desse projeto, aqui é separado, vai ter uma cabine própria para medição. E os religadores, relés de proteção da concessionária. O componente de proteção e medição. O disjuntor geral vai operar entre 13.8 a 17.5 kV. A corrente de interrupção é de 15 kA e a corrente nominal de 190 A.
E o relé vai ser utilizado para sobrecorrente, supervisão trifásica, proteção, entre outras funções. São três funções de relé, né? A sobrecorrente, que vai fazer a função 50-51, autoverificação, fonte de alimentação. O relé de supervisão trifásica vai fazer a supervisão de inversão de fase, tensão, máxima tensão, mínima tensão. E o relé de proteção vai ficar com as funções de diferencial, que é de potencial, 32, nos dois sentidos, e também a função diferencial de sobrecorrente, nos dois sentidos. Transformador de corrente. O TC de medição é fornecido e instalado pela EDP. Então, não há o que se projetar aqui. Mas o transformador de proteção é feito por dois critérios. Primeiro, a gente tem que saber qual é a tensão de saturação. A saturação, o quê? É a tensão em que o relé deixará de medir corretamente, e foi feito em dois critérios: critério de sensibilidade e critério de saturação. Tem que respeitar esses dois critérios para que esse relé tenha exatidão. E é necessário as correntes de curto, que foi dado pela EDP para fazer esse estudo. Então, aplicando as correntes de pick-up e de pick-up neutro, a gente consegue achar a corrente de partida desse relé, com a sensibilidade que eu escolhi de precisão de 3%. Assim como o critério de saturação, foi escolhido um fator de multiplicidade de 20, e aplicada ao curto, nos deu esses dois valores, 240 de sensibilidade e 181 ampere de saturação. E aí a gente precisa achar qual é a razão que compreenda esses dois valores. E aplicando essa igualdade e indicação, a gente achou que o RTC é de 40. Aí agora a gente precisa aplicar a corrente que vai passar por esse circuito, que não pode ser o suficiente para que o VS ultrapasse os 50 volts. E aplicando essas equações, a gente achou um valor de tensão de 31 volts, que é menor do que a tensão de saturação. Então, o relé, o transformador de corrente, é útil, ele é utilizável nessa configuração aqui. Transformador de tensão, são três: um para medição da concessionária, um TP auxiliar, que aplicando alguns cálculos de demandas, deu quase 1 kVA, e de proteção, quase 1 kVA também. E esses aqui foram os dados dessa aplicação desses valores. O aterramento da subestação foi feito com 9 hastes, 3 metros cada, 3/4 polegadas de seção, tipo quadrado cheio, em que os eletrodutos e os eletrodos têm conexão entre si com um cabo de cobre de 50 milímetros quadrados. Os condutores de parte metálica que vão percorrer, que vão ficar dentro da cabine, serão no mínimo de 25 metros quadrados, e a resistência não pode ser maior, está errado aqui, mas é maior que 10 ohms. E a distância tem que ser igual ou maior de 3 metros, distância das hastes. Então, o estudo de proteção, a gente precisava também da impedância equivalente positiva de sequência zero da concessionária, que nos foi fornecido. Desculpa te interromper aí, tem 5 minutinhos, tá? Só para te ajudar Show, com o mal. tranquilo. Foi feito estudo também com os circuitos, e que chegou à conclusão que as correntes de falta serão essas aqui, que serão aplicadas depois nos outros estudos. Então, tem o religador da concessionária, que foi feito com base nos dados da concessionária, que a gente extrai esses valores aqui para fazer a parametrização futura, e a corrente nominal, além da corrente de magnetização. São dados importantes para esses estudos de proteção. Coloquei lá também no trabalho algumas das funções. A de 51V, que é por curva temporizada, a de 32, que tem a ver com o tempo de atuação por tempo mesmo, e aqui a 67,
que é a proteção quando você tem geradores. Então, tem que ser dos dois lados e também tem que ter um grau de ativação, um ângulo. Esse ângulo foi feito diretamente por aplicação no relé. Aqui é a seletividade de coordenação. Podemos perceber que elas não se interferem, ou seja, o religador da concessionária não, não encontra com as curvas da seleção da subestação, assim como na de neutro. Viabilidade econômica. Durante todo o trabalho, foram elencados os equipamentos e esses equipamentos estão plotados nas despesas. A única diferença que não tinha de equipamento era mão de obra e engenharia. E devido ao valor praticado de mercado aqui, eu coloquei 80 por módulo de mão de obra e 60 de engenharia. E aí, a subtração somente no que for afetado as proteções da usina. E a manutenção, eu fiz por 2 cenários, um colaborador próprio e um por empresa terceirizada. Nos estudos ficou claro que a empresa terceirizada nos traria um investimento melhor. E o estudo da viabilidade financeira. Esse empreendimento, ele não supre toda a demanda. Então, esse estudo foi feito com a demanda que passa, a demanda de geração, que foram 3 kW. Então, nesse estudo dos 13 kW, que a gente consegue trabalhar nela, eu apliquei as premissas financeiras de queda da eficiência dos módulos de 1%, taxa de atratividade de 11%, mais ou menos CDI, e reajustes tarifários na conta de 5% ao ano. Aplicado essas premissas, a gente tem um balancete final em que em 6,45, que é 6 anos e 5 meses, a gente tem esse payback descontado, ou seja, é bem viável, além da taxa interna de retorno de 24,57%. E a economia anual de 485 mil reais pela instalação dessa usina. Então, a conclusão que eu tive é que o sistema é viável, tem retorno financeiro atrativo e ele é sustentável e estratégico para um shopping, que é algo assim, bem popular, né? E as limitações do trabalho foi a questão do limite da área, que eu não consegui suprir toda a demanda, gerando déficit energético. E é isso. Esse aqui é a minha cara no dia mais feliz. Obrigado, Eric, pela apresentação, tá? A apresentação foi tranquila, bem completa. Passou um minutinho no tempo, mas nada que prejudicasse. Bom, não vou me alongar aqui muito. a gente se perde. Sem problema. Não vou me alongar muito, tá? Já convido o professor Eric para fazer suas considerações e aproveito para agradecer novamente pelo seu tempo, viu, Eric? A palavra está com você. Obrigado. Muito obrigado aí, boa tarde aí a todos, né? Eric, se você quiser parar de apresentar, eu compartilho minha tela aqui, para a gente fazer algumas discussões. Deixa eu compartilhar aqui. Eu fiz poucos comentários do seu trabalho, Eric. Você está vendo minha tela? Estou. Primeiro, um elogio, né? Eu acho que dos trabalhos que eu já avaliei, o seu foi um dos melhores capítulos 1 que eu já vi, né? Você teve que fazer toda uma engenharia ali para poder chegar nas premissas, né, do trabalho. Então, assim, tá de parabéns aí pela revisão, né, para as considerações, né? Ao mesmo tempo, né, que o capítulo 1 ficou muito bom, o que aconteceu? O resumo, ele, pelo menos na minha leitura, ele não deu a entender que era algo que ia ser construído, entendeu? Então, quando a gente lê aqui, por exemplo, eu fiquei na dúvida, a demanda está 487 kW. Mas eu fiquei pensando, se é que é azul ou é verde, entendeu? Mas eu não tinha entendido que ainda ia ser construído, esse tipo de coisa. Então, eu acho que vale a pena no começo você já alinhar o leitor com a expectativa, entendeu? Sim, porque é verdade mesmo. Ele sabe que até você pode ser bem claro, falar, algumas dados são premissas baseados em outros trabalhos, entendeu? Não tem demérito nenhum você fazer isso, não, entendeu?
Ok. Então, é por isso que eu fiquei perguntando aqui, ó, né? Essa demanda contratada é para carga ou para geração? Por exemplo, você falou aqui de 487, mas não, depois, lá no final, dá para entender que é para carga. E os 13 kW da geração, entendeu? Você não falou aqui, né? Então, vale a pena você também colocar isso, tá? Aí aqui eu fiquei na dúvida, porque, por exemplo, eu demorei para entender aonde que você ia chegar na questão da carga. Porque, por exemplo, você fez esse primeiro estudo inicial e chegou num fator de demanda de 514 kW. Aí eu falei, mas essa demanda não é o 487, entendeu? Eu fiquei, né, falei, o que será que é isso, né? Aí depois você foi lá, aí eu até escrevi, agora que eu entendi, que aí você chegou no 487, entendeu? É isso aí, aham. Mas por que você teve que fazer aquela primeira parte? Só essa segunda parte não daria seria possível, não? Daria, mas eu só percebi depois. Porque um trabalho que eu li desse cara aí, ele põe a demanda um pouco maior, mas depois que ele aplica esses gráficos aí mesmo, caiu. E aí a minha caiu também proporcionalmente. Então, esse valor de 487 tem a ver com esse estudo que eu achei mais relevante do que aquela que eu usei um fator de potência de 0,9 lá. Então, eu usei um para chegar no valor do outro e fiquei com o último valor. Tá. Entendeu? Okay. Eu usei os 519 para usar como proporção para chegar nesse 487. Entendi. Então não daria para ir direto aqui, né? Tá. É só sugestão, né? Painéis você padronizar para módulos fotovoltaicos, tá? Aqui também, ó, você falou, a tabela 9 mostra que apesar da necessidade de 3.572 módulos para suprir toda a demanda, aí tem que tomar cuidado, né? Que demanda para grupo A pode dar ideia errada, né? Que demanda é outra coisa, né? Você está querendo suprir o consumo, né? Exatamente. Então, só um detalhezinho também. Aí eu fiquei na dúvida aqui, porque, por exemplo, anteriormente, você falou o número 1943 aqui para cima, aqui, ó. Em algum lugar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. A área total do telhado possui capacidade para 1943, entendeu? Tá, aí você falou que é um dado preliminar, eu entendi, né? Só que aí chega aqui embaixo, aí você chega nesses números aqui, de 264, 792. Eu fiquei meio perdido nessa transição, entendeu? Por que você não chegou só até esse número? O que você tomou de decisão para não ser maior que isso? Foi um erro meu. Esses valores anterior, que era maior, um pouco maior, era o certo mesmo. Mas aí, quando eu fiz a configuração lá no aplicativo e que ele falou que era melhor utilizar 11, e também é melhor você usar, ter o mesmo valor, a mesma quantidade de módulos padronizado, aí eu preferi usar padronizado 11. Só que aí eu não fui alterar os anteriores. Porque utilizando 11 para cada Spring, esses valores de módulos mudaram. Só que ao invés de explicar que eu mudei, eu fui lá e mudei na mão. É para ter explicado depois que, depois de analisando que vai ser só 11 módulos mesmo, chegou a um novo valor. Só que ao invés de falar isso, eu fui lá e mudei na mão. Foi um erro mesmo, de ter explicado melhor isso aí. Tá, então depois você capricha aí nessa parte que deu uma confusão aqui. Deixa eu aproveitar, Eric, só te perguntar, aqueles 1344 já considera o espaçamento entre os módulos para não causar sombreamento naquele estudo que você desenvolveu? Ou não? Lembra que você dispôs os módulos para... o primeiro estudo? Não, aquele número que o Everton comentou, que está 1344. Não, 1344. 1900, desculpa, 1300. Esse de 1900 foi totalmente assim, sem critério nenhum. Sem critério nenhum. E ali embaixo você já considera os espaçamentos para não causar sombreamento, não é isso? Isso. Isso aí foi uma base para ter falado assim, ó, de 1900 não pode passar. Se eu passei é porque eu estou errando alguma coisa. Entendi. É como se os módulos estivessem todos um do ladinho do outro, sem se preocupar com o sombreando do outro, já que eles estão inclinados. Perfeita, isso. Tá. Então a gente vai colocar isso no texto do Everton. Tá bom, não, beleza. É porque fica mais claro, né? Porque não está muito claro essa transição, não. Tá, beleza. Aí aqui eu só sugeri nas equações você colocar o número aqui da equação aqui também, coisa boba. Aqui, essa informação de equivalente de rede, a concessionária informou mesmo ou você baseou em algum outro local? Estudo
de um TCC da nossa instituição mesmo, que também, nessa mesma tabela, tem a tabela do curto, tá? Junto, só que eu separei. Tá. Mas então esse TP. valor aqui não é exatamente daquele local lá, né? Não, exatamente não. Mas é da mesma região. Então, talvez, por exemplo, cita, por exemplo, o outro trabalho, entendeu? Falou, foi baseado neste trabalho aqui, entendeu? Perfeito. Foi o TCC número 1 da especialização, Everton, do Marcos. Não sei se você lembra dele. Lógico, lembra. Tá só lá no caiaque, lá no Espírito Santo, lá, ó. Então, Esse citar mesmo. trabalho do Marcos. Ele está referenciado em vários locais aí, mas nesse aí faltou mesmo. Tá, não, Ele deve ser tranquilo. o 10 ou 11 da referência. Tá. Aqui, na hora de fazer o estudo, por exemplo, do curto-circuito, você considerou que os 4 inversores estão juntos ou você considerou 3 juntos e um separado para poder fazer esses estudos de cabo aqui? Juntos. Tá. Ok. Aqui é só um acentozinho que passou. Aqui eu fiquei muito na dúvida nessa proteção 671 aqui. Então, eu estou imaginando aqui, pelo que você escreveu, que a 671 é do acessante para EDP, ou seja, é a usina injetando na rede, certo? Sim. Só que eu acho que nós temos, é uma discussão final que eu vou ter com você aqui, eu acho que tem que padronizar isso. Por exemplo, você falou que a demanda contratada era só 13 kW, certo? Não, foi para o estudo de viabilidade. Olha, mas, então, se você vai contratar só 13 kW, entendeu? O estudo de viabilidade é parte para o esposo, que é para o estudo de proteção também, né? Que você está contratando, que é 13 kW, certo? Olha, eu acredito que foi contratado 500 para a demanda, mas para o estudo, para as formas ficarem corretas na planilha que eu utilizei, tive que colocar 13, porque a demanda iria ultrapassar, ia ficar tudo negativo. Tá, porque não, assim, são duas demandas, né? Uma é demanda de carga, outra é demanda de geração, certo? Sim, sim. Então, você está contratando quanto de demanda de geração? 13. Os 500. Não, então então na sua planilha financeira tem que ser 500. Porque do jeito que você justificou, deu a entender que você vai contratar só 13, porque o shopping, como ele funciona o dia todo, não tem muita necessidade de contratar uma demanda de 500. Isso que eu tinha entendido. Uhum. Mas você vai contratar uma demanda você vai contratar uma demanda de carga de 480 e uma demanda de geração de 500? Acredito. Eu entendi assim. Eu fiz o trabalho pensando nisso. Tá, então no sua viabilidade econômica você tem que colocar uma demanda de geração de 500 também. Ok. Porque essa corrente sua aqui, essa corrente aqui de 671, é o que você capacidade sua de injetar. Se é a capacidade sua de injetar, você tem que ter uma demanda contratada para injetar isso, entendeu? Sim. Uhum. Então, aí no caso o cálculo para chegar nesse valor de 23,9 foi 105 PG. O PG era os 500. Tá. Então, eu imaginei que aqui estava com esse cálculo mesmo, mas no caso, né, então lá na frente, a gente pode até ir lá de uma vez, então deixa eu ver onde que está aqui, algum lugar aqui que você, acho que é antes, né? Você Sim, falou foi. sobre... Não, é na viabilidade econômica, né? Na viabilidade econômica... Até em outra cor. Aqui, aí, ó, até marquei aqui, tá vendo? Eu marquei aqui, ó. Eu falei, o que eu falei aqui, né? Eu falei, ó, já que você vai contratar só 13 kW de demanda de geração, não seria mais interessante você trabalhar com zero grid, né? Porque aí você nem precisaria de preocupar muito com essa proteção, né? Porque você vai ser zero grid, então você não pode injetar na concessionária, né? É até mais fácil de aprovar o projeto, vamos falar assim, né? Mas então não é isso. Não, a sua demanda de geração não vai ser de 13, vai ser de 500. Não. Tá. Isso. Então, sua viabilidade econômica vai mudar um pouquinho, né? Porque sua despesa de demanda vai ser um pouco maior, né? Eu posso contribuir com a discussão? Lógico. O Eric pode me corrigir se eu cometer algum erro. Mas o entendimento, pelo menos meu e nas conversas que eu tive com o Eric, é que a demanda de geração é 500 de fato, só que na hora de você pagar essa demanda, né, você paga a demanda de carga
E a diferença entre a demanda de geração e a demanda de carga, né, no caso esses 13 kW, você pagaria de demanda de geração, mas você contrata 500. Mas do ponto de vista financeiro, você vai pagar a demanda de carga completa, só que a gente não coloca isso como ônus da usina. E o que coloca como ônus da usina é a diferença entre a TUS de G, né, de geração, e a TUS de C de carga, que é os 13 kW. Talvez não ficou claro aí na tabela 33. Ô, João Marcos, eu acredito, assim, eu posso até estar errado, mas eu acredito que a regra mudou, né? Então agora você tem que contratar uma demanda de geração. Em que sentido? Imagina uma situação que o shopping não está funcionando por algum motivo, entendeu? Então ele precisa de injetar aquela energia toda na rede, entendeu? Então eu acho que agora desacoplou agora isso, né? Desacoplou a demanda de geração da demanda de carga. Então, assim, Mas você não acha que você tem que contratar... Não, de fato, são 500 kW. Na hora de pagar só que faz essa continha da diferença, né? Eu acho que do ponto de vista financeiro, você paga a diferença. Agora, você contrata, de fato, os 500 kW, pensando que num dia que o shopping estiver parado, você vai injetar a nominal do inversor sem carga nenhuma. Então, na minha visão, pela nova regra, ele vai pagar duas demandas agora, entendeu? A demanda de carga e a demanda de geração. Uma não conversa com a outra, não. Entendi. Não vamos consultar isso, então, para não ter esse erro, né? Se de fato Vamos. foi isso mesmo, aí a gente tem que consertar mesmo a viabilidade econômica do F. Sim, eu vou até aqui ver na tabela. Tanto é, João Marcos, tanto é que na tabela lá, quando você pega lá aqueles negócios da ANEEL lá de coisa, tem a demanda de geração, é diferente o valor, entendeu? Então, aí seria esses 13 kW vezes aquele valor diferente, mais os 20 e poucos reais vezes os 480, né? Essa seria a demanda total que ele pagaria. 13 vezes 12 mais 487 vezes 20. Só que aí esses 480 vezes 20 a gente não imputou a usina, então por isso que a gente não colocou como se fosse o custo da usina, né? Porque ele já pagaria normalmente. Então, assim, o que eu aconselho, vai tirar essa demanda de ponta e fora ponta, não é culpa da usina, então ela não vai pagar isso, é o shopping que vai pagar, né? Mas o 500 o shopping vai ter que colocar no custo da usina, né? Perfeito. Sim. Aí que vem no estudo da viabilidade, no estudo da viabilidade foi inserido lá a demanda de geração e o valor que a DP solicita aqui, que é de 14. Então, existe essa ciência que tem essa diferença da demanda de geração, só que para efeitos de cálculo mesmo, só para efeitos de cálculos, eu utilizei os 13 para mostrar que a usina produziu isso. A usina em si deu esse valor essa sobra positiva para o nosso caixa. Sim. Positiva não, né? No caso, a demanda é negativa, né? Vai subtrair do caixa, né? Você vai contratar essa demanda, né? Sim, ela... você paga essa demanda de geração. Os 14... Mas, assim, então, assim, eu acho que a dúvida que nós temos que tomar como decisão a dúvida a demanda de geração é independente da demanda de carga? Eu acho que é. Então, assim, se for, teria que colocar, né, esses 500 como custo, em vez de 13, né? Aí pode ter uma discussão, né, que é o seguinte: vale a pena ter demanda de geração, já que minha carga, teoricamente, porque a demanda de geração, querendo nada, 500 kW, vamos colocar aí a uns R$10, vai dar quanto? 5 mil, né? Dão 5 mil por mês, né? Não é muito, se for imaginar, né? Uns 5 mil por mês. Então, assim, quantas vezes no ano o shopping vai ficar sem ninguém, né? Talvez é melhor no dia que o shopping não tiver... Aí talvez não é melhor trabalhar com zero grid, entendeu? Que aí você não paga a demanda de geração, entendeu? Só que é lógico que se a usina... Como a usina é muito menor que o shopping, por que eu estou sugerindo esse zero grid para você? Porque o shopping ele é muito maior que a usina. Então, assim, só o ar-condicionado do shopping fica ligado, né? Iluminação, aquelas coisas básicas, nas lojas, muitas lojas vão ficar com o ar-condicionado ligado, ou com sistema de refrigeração ligado, só isso já vai dar um consumo mínimo no shopping ali, que mesmo não tem ninguém lá, já vai estar gastando, vamos dizer assim, né, durante o dia, né. Então, às vezes, vale mais a pena para você ter um zero grid, né, que é mais fácil de aprovar, tem várias facilidades, né, e você não pagaria essa demanda, entendeu? Só que a consequência se um dia tiver o shopping produzindo mais do que está consumindo, você teria que fazer os inversores reduzir a produção, né? Mas ou ficaria com a multa, né?
Mas não, mas eu acho que aí, no caso, o relé vai desligar o shopping, aí não é bom pro shopping, né? O relé de proteção não vai aceitar, entendeu? Que ele vai aceitar, tipo, 5% só de ultrapassagem, entendeu? Entendi. E eu acho que, né? Tá. Então, assim, é uma coisa que a gente vai descobrir, né, após o seu TCC, para você definir na versão final, né? Porque aí implica nisso aqui, né? Implica, né, a Ficaria. grande questão vai implicar nessa corrente de picape aqui, né? Então, se você vai contratar 500, esse valor aqui está certo, você calculou sobre 500, tá tudo certo, né? Aí aqui a gente teria que mudar para 500. Mas aí é um Show. negócio, a gente tem que confirmar se é isso mesmo, né? Para poder... coisa. Minha última pergunta, que eu acabei pulando aqui, devido à descrição aqui, eu não entendi muito bem. Por exemplo, nessa parte dos custos, você colocou aqui, subestação, quadro de proteção, que é o relé novo aqui, 28 mil, ok. Subestação, projeto mais mão de obra, 50%. Esse projeto de mão de obra não é o projeto de mão de obra da subestação, é o projeto de mão de obra da substituição do relé, é isso? Isso, desse relé URP 6100. Somente dele. Tá. 50% sobre o valor dele vai ser de instalação e mão de obra e projeto dele. Tá, não, entendi agora. Porque eu falei, se tiver que construir a subestação, né, não faz sentido, né? Então você já está considerando que os TCs, os TPs, tudo já está na subestação que vai ser colocado. Sim. Tá, não, entendi. Não, agora está claro, tá? Então é isso mesmo. João Marcos, eu não tenho mais nenhum comentário, eu acho que o trabalho, né, tá bem bacana, entendeu? Só sugerir mesmo essa criação de expectativa no resumo, porque quem está lendo, né, às vezes no começo ali, talvez pode até achar que o shopping já está funcionando, né? Então eu acho que vale a pena ele diminuir a expectativa do leitor ali no resumo, para que o leitor já entre na vibe certa ali na hora que ele começar a ler, né? Para ele entender que é um projeto que ainda não foi executado, que o prédio ainda não está pronto, né? E naquela questão do módulo também, né? Aquela transição do 1000 e pouco para o... Né, foi 1000 e poucos módulos, aquela transição Sim. também, às vezes, caprichar melhor ali, mas isso é coisa rápida, você vai fazer isso com um dia, tá bom, Eric? Então, parabéns aí para você aí, tá? Obrigado, eu que agradeço Palavra, aí. João Marcos. Valeu, Everton. Vamos só, então, fazer aquela pergunta protocolar, já senti pelas suas respostas, suas falas, Everton, mas o trabalho, então, do Eric, ele pode ser aprovado ou não aprovado, né? Então, eu te convido aí a dar o seu parecer final sobre a aprovação ou não do Eric. Não tenho dúvida nenhuma, né? O Eric mostrou uma capacidade aí bem além aí do que a gente esperava, né? Principalmente que ele pegou um caso bem complexo, né? Então é só parabenizar o Eric mesmo pelo excelente trabalho e desejar boa sorte aí na carreira dele aí. Maravilha. Obrigado. Então, podemos oficializar agora, Eric, você como o nosso novo especialista aí no curso de Sistemas Fotovoltaicos pela Universidade Federal de Viçosa. Meus parabéns, tá? Obrigado. Antes da gente fechar essa defesa, eu também gostaria de aproveitar esse momento, fazer alguns comentários sobre como foi trabalhar com você nesses últimos 3 meses de orientação. Então, o Eric mexeu em software, igual ele falou aí, o PV System, ele nunca tinha mexido, né? Ele fez levantamento de carga sem muita informação, foi na literatura. Então, assim, a iniciativa foi completamente dele. Ele sempre chegava nas reuniões e já me apresentava o que ele tinha feito, com pouquíssimas dúvidas. Então, o trabalho que ele teve foi tremendo, a iniciativa dele. Ele sempre foi muito autossuficiente, né? Então, é isso que a gente busca, né? Nessa especialização, que os alunos consigam fazer o projeto por conta própria. Então, parabéns aí pelo seu resultado alcançado, viu, Eric? Muito obrigado. Bom, E obrigado pela orientação. passo a palavra agora para você. Fica à vontade aí para as suas considerações, né? O que você achou aí do curso, se o TCC te, né, levou do ponto de vista de conhecimento, fica à vontade. Obrigado pela oportunidade. O curso foi muito bom, foi nível mesmo de universidade, porque eu já cheguei a fazer particular, mas, cara, isso aqui foi difícil, tá? Quem não gastou pelo menos aí alguma parte da vida fazendo, não só o TCC, mas as outras matérias, não chegou aqui bem, não. Eu senti falta de conhecimento, por exemplo, na questão de subestação. Talvez o senhor trabalhe com pessoas que já trabalharam com isso, né? Mas para mim imaginar, visualizar os elementos ali foi um pouco mais difícil. Se não fossem as apostilas, que são bem feitas, eu ia ficar nas cegas. Então, assim, não só o curso em si, mas a apostila, as aulas, se não fosse desse jeito, eu ia chegar aqui bem
bem menos conhecimento, porque, assim, é uma matéria difícil, engenharia elétrica é difícil. Nessa questão da especialização, então, é bem complexo. Então, o curso foi sensacional, nota 10. Maravilha. Aí eu percebi também nesse período que você evoluiu bastante, né? Sempre buscou, por conta própria, entender, né? Sempre foi aquele aluno curioso, né? Não é o aluno que aceitava qualquer coisa, não. Eu falava, Eric, faz desse jeito. Ah, mas por quê? Então, eu acho que o porquê sempre é muito importante nesse ramo nosso. Então, Tem que entender o que está exatamente. acontecendo. Bom, então é isso. Eu vou agradecer o Everton novamente aí pelo tempo, né? Parabenizar você, Eric, pela aprovação, né? E eu vou parar a gravação aqui. Uma boa tarde a todos. Obrigado.